Olá pessoal, aqui é João Padilha. Hoje eu vou falar com vocês sobre a resenha de um livro muito especial chamado Renzo Gracie, Uma Vida Heróica, de Roberto Alvim. Para quem não sabe, o Roberto Alvim ele é um dramaturgo, diretor de teatro, escritor e professor de artes cênicas. Ele escreveu aproximadamente 100 peças e ele também fez parte do governo Bolsonaro em 2019. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o presente que eu ganhei esse livro da deputada Ana Campanholo e recomendo inclusive a livraria campanholo.com.br, que tem muitas promoções especiais e você vai encontrar esse livro aqui com preço promocional. Bom, para quem não sabe, Renzo Gracie vem de uma família de lutadores de jiu-jitsu especialmente, que depois aprofundaram o MMA, né, que é Mixed Martial Arts. Então esse trabalho que a família Gracie desenvolveu inicialmente estava focado na área do jiu-jitsu, né? Para quem não sabe, rapidamente o Gastão Gracie teve uma parceria empresarial com o Conde Coma, que, se não me engano, em Belém do Pará. E em Belém do Pará ele desenvolveu essa relação comercial com o Conde Coma e ele ficou muito agradecido. O Conde Coma, em gratidão, ele disse que iria ensinar uma técnica que apenas os samurais sabiam praticar, que era um jiu-jitsu, que era o japonês, né? O Gastão Gracie, que é o pai do Carlos Gracie e do Hélio, agradeceu, mas destinou essa gratidão para o Carlos Gracie. Foi o Carlos que aprendeu então a arte suave e desenvolveu algumas técnicas abrasileirando essa arte, né? Logo depois o Hélio também colocou dentro das suas capacidades físicas, que ele tinha um porte físico mais franzino, ele desenvolveu algumas técnicas e melhorou, aprimorou a técnica, tornando, nacionalizando, digamos assim, essa arte chamada arte suave, né? Que é o Brazilian Jiu-Jitsu, tá? Então o Renzo Gracie ele veio dessa nobre família de desportistas, tá? Então, para quem não sabe, o Renzo, ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Frequentou a casa dos Gracie em Teresópolis, onde tinha uma casa muito grande, onde as pessoas frequentavam quase todos os integrantes da família, do clã Gracie, inclusive outras pessoas também que iam para lá para tomar aula, tanto com o Carlos como com o Hélio, tá? O que a gente pode falar do Renzo, inicialmente teve sua vida no Rio de Janeiro, né? E no início de sua vida ele teve alguns conflitos, digamos assim, porque ele não era muito bem recebido, por exemplo, no Quebra-Mar, onde era um local que era basicamente utilizado por determinado grupo, digamos assim, né? Existia um localismo naquela região e a prática do surf tornava essa localidade um pouco mais tensa, digamos, porque nem todos poderiam participar daquela localidade. O Renzo Gracie, com a sua família e seus amigos, eles conseguiram colocar um pouco mais de regra, digamos assim, popularizando o local, né, e tornando o local, digamos assim, público, né, com a arte suave, porque a partir do momento que o localismo entendeu que a técnica era muito mais útil para democratização do espaço do que a força, o espaço foi utilizado pela família Gracie e seus amigos de uma maneira bem democrática, digamos, né? O Renzo sempre foi contra o uso e a venda de drogas, né? Então, no próprio Quebra-Mar, ele e seus amigos colocaram muitos traficantes para correr, e isso está relatado aqui no livro em algumas páginas. Foi perguntado sobre qual era a importância do jiu-jitsu, né? E ele cita uma passagem do seu irmão Ralph, que ele fala o seguinte, ó: você só vai saber para que serve o jiu-jitsu quando um filho da puta tentar tomar o que é seu. Então, se você não conhece jiu-jitsu, eu recomendo que você tenha uma aula experimental em algum lugar. Se tiver oportunidade, pratique. Eu tenho oportunidade de fazer isso já há praticamente 11 anos com o meu professor Leandro Beller, que é aluno do Carlinhos Gracie, que é filho do Carlos Gracie, né? Então eu estou na terceira geração do jiu-jitsu, digamos assim.
da família Gracie. Então, recomendo que você, ou então os seus filhos, se você tiver, aprendam a arte suave, tá? Então, o Renzo Gracie, ele trata as pessoas de uma maneira muito igualitária e respeitosa também. Tem uma situação que ocorreu aqui, que ele estava chegando na academia dele em Nova York, em Manhattan, e ele deparou com um morador de rua que ficava bem em frente à academia dele, e o morador estava sentado na calçada. Ele ia oferecer alguma coisa para o morador comer, e quando ele abriu o saco plástico, o pão que ele tinha, um lanche e tal, caiu na água. Imediatamente o morador de rua pegou um saco de um saco que ele tinha, um alimento, né, um pão, e deu pro Renzo, assim, né? E as pessoas que estavam do lado observaram que era um morador de rua, uma pessoa bem simples, né? Que estava, assim, mal vestido, talvez sem banho, enfim, mão suja. E o Renzo, independente disso, ele recebeu com carinho aquela retribuição, né? Aquela gentileza daquele morador de rua. E ele pegou o pão e imediatamente começou a tomar um café junto com o morador de rua, assim, de uma maneira bem acessível, ele é bem educada, né? Ele trata as pessoas de uma maneira muito igual, né? Seja um morador de rua ou então uma pessoa que tem mais dinheiro, mas isso também para ele não tem grande significado. O Roberto Alvim perguntou para o Renzo Gracie o que significava o dinheiro para ele, já que ele tratava as pessoas de maneira tão igualitária, tanto quanto um morador de rua, quanto um príncipe dos Emirados Árabes, por exemplo. Foi perguntado qual era o significado do dinheiro, ele respondeu: uma ferramenta para ajudar os que precisam. Só isso. Então, com essas frases, a gente consegue identificar quem realmente é o Renzo Gracie, né? Para vocês terem uma ideia, a academia do Renzo Gracie, localizada em Manhattan, ela tem aproximadamente 1.500 alunos. E isso torna a academia de jiu-jitsu maior de todo o mundo, tá? Obviamente que ele tem filiais em outros países e, independente disso, aquela localidade ali é a que tem maior número de praticantes de jiu-jitsu. Tem uma história bem interessante que é de um aluno que estava praticando jiu-jitsu lá na academia dele lá em Nova York e ele viu o rapaz treinar e de repente teve uma batida, uma colisão e ele machucou o nariz e imediatamente começou a sangrar, né? O Renzo, muito prestativo, que estava na aula dele, pegou uma toalha, entregou pro rapaz e o rapaz limpou o nariz e continuou a treinar. Daí o cara falou: pô, cara, tu se machucou, né? Daí ele falou assim: eu me machuquei, mas o cara não passou minha guarda, né? Então, para quem não sabe, passar a guarda é uma técnica que já pontua no jiu-jitsu, né? Então já é uma fragilidade, digamos assim, tá? Então ele gostou do rapaz, ele falou: tá aí um guerreiro, né? Pensou consigo. E posteriormente esse rapaz pegou o contato dele e convidou. Ele falou: eu tô indo embora, né? Eu vou ter que voltar para o meu país e eu queria em forma de agradecimento te oferecer uma refeição e tal. E ele aceitou. E nesse dia ele foi até o local combinado. Chegando lá no restaurante do hotel, eles começaram a conversar, tal. Ele achou meio estranho que a recepção estava meio vazia, o restaurante estava completamente vazio, só com algumas pessoas que serviam, enfim. E ele almoçou, eles tiveram aquele momento ali, conversaram bastante, eles ficaram horas conversando sobre o jiu-jitsu, o brasileiro jiu-jitsu. E de repente eles afastaram as mesas, de acordo com o texto, e eles começaram a praticar jiu-jitsu ali, algumas técnicas, né? Não lutar, mas praticar algumas técnicas, e começaram a conversar como aquilo se aplicava daquela maneira, qual era a alternativa de defesa daquela técnica, bem bacana. E nisso o Renzo estava preocupado, né? Ele falou: pô, tu não tem que viajar, você falou que o voo é às 18 horas, né? Pô, já são 15 horas e a gente está aqui conversando. Ele falou: não, fica tranquilo, né? O aluno falou: não, fica tranquilo, tal. Daí eles continuaram a praticar e conversar, porque o Renzo, assim, para quem já participou de alguma palestra dele, como eu já tive a oportunidade de participar aqui no norte da ilha, no Costão do Santinho, ele é um cara muito bonachão, né? Ele conversa, ele já conta uma história e aquilo lá é a filosofia dele.
passa também algumas informações, alguns conteúdos que são intrínsecos a ele, né? Não só uma técnica seca ali, mas também tudo um conteúdo que fez a família Gracie se projetar, não só pela qualidade técnica, né? E a coragem, mas também por um conteúdo que é um conteúdo filosófico, como vocês podem encontrar no livro do Carlos Gracie, escrito pela Sheila Gracie. O livro chama-se Carlos Gracie, a Dinastia, tá? Então eu recomendo esse livro aí para vocês também. E voltando à história, o Renzo estava conversando com o aluno, e daí de repente ele olhou no relógio e falou: pô, cara, já são 5 horas e teu voo é às 18, tu vai perder esse voo. Daí ele falou: porra, mestre, fica tranquilo que o avião é meu, né? Daí ele olhou: porra, o avião é teu, me conta essa história. Daí, no final das contas, o rapaz bem simples, né, demonstrou que de fato ele era uma pessoa que tinha posses, tinha condição financeira, ele era um cara rico, né, inclusive era um príncipe dos Emirados Árabes, né. Foi esse o primeiro contato que o Renzo Gracie teve com o mundo árabe, tá. Posteriormente ele foi convidado para participar de alguns eventos lá no Oriente Médio, né, que nem o ADCC. O ADCC é um evento que ocorre nos Emirados Árabes, o Abu Dhabi Combat Club Championship, né, a DCC. E ele foi campeão desse torneio, né. 4 dias depois dele ter participado do Pride 2, que ele lutou com o Sanai Kikuta, e essa luta, ela não tinha limite de rounds, era incrível, né? Tendo cada round a duração de 10 minutos. Para vocês terem uma ideia, hoje os eventos eles têm de 3 a 5 rounds e cada round tem 5 minutos, né? Então naquela época era uma disputa de campeões mesmo, era um negócio que era infinito. 10 minutos, para quem luta jiu-jitsu sabe que é muito tempo, né? E agora na trocação, então, que é MMA, né, que faz todas as técnicas lá, então é muito mais desgastante também. Então o preparo físico também é importante, obviamente, mas o preparo psicológico também é crucial para todas as disputas dessa prática. Como eu disse anteriormente, o Renzo tem uma prática que é a questão filosófica, né? Ele tem isso arraigado até em seus ossos, como diz o próprio livro aqui. Por exemplo, a ideia de que cada ser humano possui um potencial extraordinário, ele acredita muito nisso, e que é dever de cada um de nós alcançar plenamente esse potencial. De modo simples, Renzo acredita em heróis, e ele faz com que as pessoas se tornem heróis. Existem várias histórias de que o Renzo investiu tempo, compartilhou sua casa, compartilhou sua academia, para que essas pessoas se tornassem melhores como ser humano e também como desportistas, né? Saíram muitos desportistas e campeões da academia do Renzo Gracie, tá? Um dos livros que o Renzo indica, né, ou ele comenta durante a entrevista, é Ilíada, de Homero, que é um poema épico grego, e essa obra ela é fundamental para o entendimento do código de conduta do Renzo, que foi herdado, obviamente, da sua linhagem familiar e potencializado por ele próprio, tá? Aqui, de acordo com o livro, ele se funda nas ideias de enfrentamento em que os heróis procuram derrotar os outros guerreiros, mas, sobretudo, procuram vencer a si próprio e os seus fantasmas e problemas também, né? Acho que foi por aí que o Renzo conseguiu atingir uma qualidade técnica e também uma sapiência, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, alguns detalhes da vida dele que desgastaram bastante ele, teve que exigir dele uma sensibilidade e ao mesmo tempo frieza para ele se manter incólume, digamos assim, né? Então, continuando aqui no livro, ele deu continuidade e reavivamento à linhagem de guerreiros celebrados por Homero, como ele cita no próprio livro de Ilíada, né? Que esse livro eles estão separados aproximadamente 3.000 anos, mas igualmente cientes de que ser um herói não se apresenta como uma opção, mas como um dever de todos nós. É interessante como o Renzo traz um conteúdo de 3.000 anos atrás, que é o livro Ilíada de Homero, para fundamentar o seu conhecimento, a sua postura
nos tempos atuais, né? Acho que isso tornou o Renzo uma pessoa, um guerreiro que ele é, e uma pessoa de uma magnitude e sucesso. O Renzo Gracie foi sempre muito grato aos seus pais. Tem uma passagem do livro onde ele fala sobre o primeiro salário que ele teve, que foi capturar bolinhas num clube de tênis, em que ele inventou um sistema que hoje é bem utilizado nas quadras de tênis, que é um cano que tinha um suporte que segurava as bolinhas e ele ia encaixando, em vez de agachar e pegar bolinha por bolinha, ele conseguia fixar as bolinhas no cano e depois ele retirar pelo lado oposto. Quem joga tênis sabe do que eu estou falando. E o primeiro salário dele, ele comprou um presente para a Vera, que é a mãe dele, né, no Dia das Mães. Então é uma pessoa grata, sobretudo. Isso dá para ver ao passar do livro. A justiça sempre fez parte da vida do Renzo Gracie. Para vocês terem uma ideia, uma determinada passagem do livro fala sobre, com apenas 12 anos, segundo o livro, ele teve uma situação que ele passou junto com outros amigos, especialmente com o Totti Jordan, que era o conhecido Pitoco. Eles souberam de uma situação que ocorria no bairro onde eles moravam, que era a Barra da Tijuca, que naquela época era um local mais desabitado do que é hoje, e eles ficaram sabendo de casos de estupro e começaram a fazer rondas noturnas para que não ocorressem isso, porque na casa dele tinha mulheres, inclusive, né? Então eles se preocupavam muito com essa situação. Em determinado momento eles conseguiram identificar uma mulher que estava sendo vítima, estava gritando, e eles foram para cima do cara com um pedaço de pau. O Totti Jordan e o Renzo partiram para cima do homem que estava atacando a mulher, armado de pedaços de pau, até que o homem soltou a mulher e ele sumiu. Então, em um determinado momento aqui, ele fala que todo bandido é um covarde e nenhum covarde quer uma briga dura. Nas práticas de surf lá no quebra-mar, ele teve a oportunidade de salvar várias pessoas, especialmente nos finais de semana. Em razão da corrente de água, ele acabava salvou alguns casais, inclusive, entregando a prancha para eles, para que eles fossem conduzidos pela maré até a beira da água. Então, tá aí mais uma história do herói, né? Uma das lutas mais expressivas da vida do Renzo Gracie foi contra o russo Oleg Taktarov. E após uma sequência de vitórias, Taktarov havia se sagrado campeão da 6ª edição do UFC. Para você ter uma ideia da relevância do Taktarov, em 2003 ele foi eleito em um concurso realizado por fãs do MMA como um dos 10 lutadores mais populares da história do UFC. Ele era conhecido como Urso Russo. Ele era treinado pelo grande Ken Shamrock e tinha, dentre outras práticas, ele era mestre em estilo sambo, era faixa preta de jiu-jitsu e judô. Enfim, era uma luta que seria o grande desafio da vida do Renzo Gracie. Embora fosse esperada uma luta dura, a luta durou apenas 1 minuto e 2 segundos. Os desafiantes se estudaram durante um bom tempo e alguns socos sem efetividade, chutes na altura da perna e da panturrilha foram dados por ambos os combatentes. Em determinado momento, o Renzo deu um chute, o Taktarov pegou a perna dele e derrubou ele no chão. Quando ele caiu, rapidamente ele reagiu com um chute na altura do rosto do Taktarov, atingindo com o calcanhar o seu rosto, desmontando o urso. E assim que ele caiu no chão, o Renzo já foi para cima dele e desferiu um cruzado de direita, desmontando, abrindo o rosto dele, desmontando o russo e vencendo esse grande desafio aí que foi essa luta com o Taktarov. O Renzo participou de várias etapas do Pride. O Pride 1 ele empatou com o oponente chamado Akira Shoji. E ele considerou que o meu adversário é meu professor, meu ego é meu inimigo. No Pride 2 ele venceu o Sanai Kikuta e no Pride 8 ele empatou, mas ele contestou esse empate.
ele não tinha, ele disse que o empate tinha sabor de derrota para ele. Mas talvez o evento que tenha trazido mais desgaste para ele foi o Pride 10, que ele lutou com o Sakuraba. O Sakuraba praticava várias técnicas de luta e também conhecia o jiu-jitsu, né? Eles, depois de muito tempo de combate, eles foram no solo e o Sakuraba conseguiu pegar o braço do Renzo e ele aplicou uma chave e deslocou o braço do Renzo, né? Ele quebrou o braço do Renzo. Mas só que o Renzo não bateu. E ele muito provavelmente ele queria continuar essa luta aí, se fosse permitido, mas imediatamente o juiz interviu na luta e a luta foi encerrada, a contragosto do Renzo, né? Depois dessas etapas, ele colocou uma frase muito interessante de Theodore Roosevelt na entrada da academia dele, para que ele e os alunos dele lessem sempre, que diz o seguinte: é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta, que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. Tem uma passagem do livro muito interessante, que no escritório do Renzo, na academia da 30ª Rua, lá em Nova York, tem uma prateleira repleta de livros. Dentre as edições podemos encontrar Macbeth, que é uma tragédia de William Shakespeare, o livro de 5 Anéis, de Miyamoto Musashi, Ilíada de Homero, que a gente comentou, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e dentre outros livros. Carl Jung, Joseph Campbell também. E em cima da prateleira de livros tem uma foto justamente do momento que o Sakuraba quebra o braço do Renzo no Pride 10. E ele disse que todos os dias, sempre que ele entra no escritório, a primeira coisa que ele vê é aquela imagem. Principalmente porque foi o ponto alto da carreira dele, né? Então ele respondeu o seguinte: quando você vence, não pensa a respeito, apenas comemora. Mas quando você perde, especialmente quando se machuca, como foi o caso do Pride 10, você se aprimora e cresce. A partir dessa luta, o meu modo de ver as coisas em um combate se transformou. E por isso que eu digo, Sakuraba foi como um pai para mim. Lutar com ele solidificou tudo aquilo que eu acreditava. Sempre pensei que minha mente precisava ser mais forte que meu corpo. Eu dizia que, se um dia fosse pego em um estrangulamento ou em uma chave de braço, eu não bateria, ou não desistiria. Até aquela luta, nenhum adversário tinha chegado nem perto de me submeter. Mas Sakuraba conseguiu. E quando aconteceu, eu não desisti. Eu não desisti. Segundo Renzo Gracie, a vitória é um compartilhar com todo mundo. E a derrota é um cercar-se de si mesmo. Tem uma passagem da vida do Renzo Gracie que é bem interessante, que é relatada aqui no livro, referente a uma parte da infância dele, que ele tinha aproximadamente 6 anos e ele acordou assustado porque ele tinha medo do escuro. E o pai dele teve uma postura super inteligente naquele momento e da onde ele tirou uma lição. Então eu vou ler um pedacinho para vocês. Ele foi até o quarto do filho e acendeu a luz. Daí ele disse: "Você está vendo agora, meu filho?" perguntou o pai. "Sim, pai, agora estou." O pai, Robson, apagou a luz e caminhou de volta à cama. "Entende, filho? Não é porque você não enxerga que as coisas se transformaram. Não tenha medo do que você não pode ver. Porque quando as luzes se acenderem, você vai descobrir que seu medo não tinha razão de ser." E desde então o Renzo deixou de ter medo do escuro. E parece que ele deixou de ter medo de muitas coisas, porque não tinha obstáculo que o barrasse. Ele enfrentou os mais duros lutadores do mundo, em todos os torneios que vocês podem imaginar de MMA.
O professor mais importante da vida do Renzo provavelmente foi o Halls, seu tio. Seu tio tinha uma academia de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, onde ele cresceu e conviveu por muito tempo na presença dele. Infelizmente, o seu tio sofreu um acidente em Visconde de Mauá e, infelizmente, a família perdeu talvez o mais completo lutador de jiu-jitsu e dentre outras artes marciais. O Halls inspirou o Renzo, mas também teve uma outra pessoa que inspirou para que ele fosse um grande professor. De acordo com o livro, ele diz: eu tive uma professora chamada Glória, do Instituto São Paulo Apóstolo, quando eu morei em Copacabana. Ela tinha uma capacidade de enxergar as coisas através do ponto de vista dos alunos. Não se preocupava em nos transmitir uma informação morta, mas nos ensinava a pensar, e eu sonhava: se um dia eu for um professor, quero ser igual a ela. As escolas em geral são fábricas de criar funcionários. Mas a professora Glória era completamente diferente. Teve uma influência muito grande na minha vida, porque quando eu era criança, pelo fato de eu não ter nenhuma habilidade física, achava que ia ser um merda como lutador. Então eu dizia para mim mesmo: eu posso não vir a ser um grande lutador, mas eu vou ser o melhor professor que já existiu. Com a minha sensibilidade, eu via a pobreza de espírito e a preguiça dos professores da escola. Eu vou transcender isso aí, disse Renzo Gracie. Uma das histórias mais interessantes aparece no capítulo Entre Príncipes e Presidentes. Renzo Gracie é uma pessoa que tem contato com muitas pessoas influentes e pessoas públicas também. Como vocês lembram, ele foi o embaixador do Brasil, nomeado pelo presidente Bolsonaro, sem vínculo e também sem receber nada por isso, para levar um pouco do turismo e do esporte para o mundo inteiro. E ele fez isso com muita competência. Tem uma história bem interessante nesse livro, que ele tinha um aluno, e o aluno sofreu, numa aula que ele estava dando, ele sofreu uma pancada na boca e a boca dele começou a sangrar. O Renzo imediatamente pegou uma toalha, estendeu para ele e disse: poxa, você se machucou muito, né? E o rapaz falou: sim, eu me machuquei, mas pelo menos o atacante, não, o adversário não passou minha guarda. Nesse momento, o Renzo percebeu que o integrante da equipe era um guerreiro, né? Fiquei fã dele na mesma hora, disse o Renzo. E foi interessante, porque esse rapaz, no final da aula, limpou o tatame, humildemente, porque quem pratica jiu-jitsu e outras artes marciais sabe que quando você faz isso, você também está trabalhando com o seu próprio ego, né? Se colocando na situação de quem limpa, de quem cuida do ambiente. E esse rapaz, muito gentilmente, informou para o Renzo que ele estava indo embora de Nova York e estava voltando para a terra dele. E convidou o Renzo para participar de um almoço, convidou ele para fazer uma refeição, enfim. Eles foram até, no horário marcado, o Renzo chegou com seu carro no hotel, o hotel estava meio vazio na frente, assim, e o restaurante estava completamente vazio, né? E o Renzo falou: pô, esse restaurante é furada, ou a comida deve ser ruim, ou tem algum problema acontecendo, né? Enfim, eles comeram a refeição, e depois eles ficaram conversando por um grande tempo, isso já era 2 horas. E o Renzo chegou e falou: você precisa ir para o aeroporto em alguns minutos, ou vai perder o avião. E o rapaz disse: você não se preocupe, porque eu estou controlando o horário, está tudo certo. E nisso, eles afastaram as mesas e começaram a fazer algumas técnicas de jiu-jitsu que o assunto foi trazendo à memória. E nisso o tempo foi passando, de repente ele olhou e falou: pô, teu voo é às 5 horas, não, o relógio já são 16 horas e o teu voo vai sair. Daí ele falou: mestre, não se preocupe, o avião é meu.
Naquele momento, ele conheceu o príncipe de Abu Dhabi, o Sheikh Tamim bin Zayed Al Nahyan. Nesse momento, eles tornaram-se amigos e ele convidou o Renzo para conhecer o Abu Dhabi, enfim. E naquele momento, o Sheikh Tamim deu uma lembrança para ele que foi um relógio de ouro, um relógio Rolex de ouro. E ali tinha sido iniciada uma grande amizade dele com a família. Tá? Chegou um momento que o Renzo tinha ido para Abu Dhabi durante 11 vezes no ano e implantou lá também a sistemática do jiu-jitsu. E o Sheik considerou tão importante o aprendizado, a questão da filosofia do jiu-jitsu, que obrigou, em formato de lei, que o jiu-jitsu fizesse parte do currículo escolar. E hoje eles aplicam isso de uma forma muito firme, né? E eles usam o Brazilian Jiu-Jitsu, que é uma técnica desenvolvida por brasileiros em todas as escolas lá. Então, ó, em 2016 foi instituída uma lei que tornava obrigatório o ensino de jiu-jitsu para crianças em todas as escolas, do jardim da infância à universidade, né? Quem sabe o Brasil não tem esse insight aí, essa sorte, tá? Teve várias situações que eles contam aqui, que o Renzo participou de uma cavalgada que percorre em 10 horas 128 quilômetros a cavalo. E o Renzo não queria percorrer de carro, e ele falou, pô, tem um cavalo para mim, eu vou. E o Renzo foi, e ele conseguiu concluir esse percurso, assim. Então, quer dizer, não tem limite para os desafios dele. A todo momento ele está se colocando em desafio, e ele vence, né? Ele concluiu a corrida, muito embora o final tenha sido cômico, né? Porque depois ele não conseguia andar, enfim. Teve uma outra situação muito interessante que o Sheik ligou para o Renzo e falou, Renzo, eu preciso que você venha aqui para Abu Dhabi porque eu preciso da tua ajuda imediatamente. Então, em poucos dias ele foi até Marrocos, eles fizeram um terno alinhado para o Renzo e em um determinado momento eles levaram o Renzo explicaram para ele sobre uma transação de negócio que eles estavam fazendo, eles estavam comprando uma empresa, ele explicou, o Renzo ficou inteirado e pegou e foi pro banco. Daí no banco ele fez a negociação, né? A negociação era de 120 milhões de dólares comprando uma empresa. Daí ele terminou a negociação, assinou e depois ele entrou no carro de volta, ele falou, e agora, Sheik, o que nós vamos fazer? Agora, daí o Sheik Tamim falou, agora nós vamos para outro banco. Ele falou, outro banco? A gente acabou de fazer uma negociação. Não, agora nós vamos vender a empresa. E daí ele acabou vendendo a empresa por 220 milhões de dólares. Isso quer dizer, 100 milhões de dólares mais caro do que ele havia acabado de comprar. Foi muito interessante. E daí passou o tempo e tal, em um determinado momento, depois de algum tempo, alguns dias, eles foram para a mansão deles lá, pro palácio do Sheik, e ele tinha acabado de acordar e ele foi convidado para fazer o café da manhã, conversar com eles. Ele falou, pô, eu acabei de acordar, não escovei nem o dente, né? Ia dar um mergulho ali. Daí ele falou, não, o Sheik tá chamando você em caráter de urgência, né? Ele falou, pô, então o negócio é sério. Ele chegou de bermuda lá, de camiseta, estava bem tranquilo, e eles estavam todos arrumados e tal. Em determinado momento, um dos integrantes ali estendeu um documento, né? Não sabia o que era, e era um cheque no valor impresso de 2 milhões de dólares, né? E o cheque falou, pô, o que é isso aqui, né? Detalhe, o cheque era do banco do próprio Sheik, né? Daí ele falou, o que é isso aqui? Esse cheque aqui é dos caras que a gente fez negócio ou é seu? Daí, na verdade, ele verificou que era do próprio Sheik Tamim. Ele falou, não, é do nosso banco, respondeu o Sheik. Quer dizer que se eu rasgar, você não perde nada com isso? Pô, cheque de 2 milhões, hein? Ele falou, não, um dos secretários interpelou o brasileiro e disse, você está pensando que isso é uma brincadeira? Os príncipes estão sendo generosos com o senhor, e o senhor fica fazendo piadas? Renzo, repentinamente sério, ficou repentinamente sério. Depois de um breve silêncio, respondeu. Você não paga um amigo para lhe fazer um favor. Caso contrário, eu teria que trabalhar o resto da minha vida para retribuir o que o Sheik Tamim fez por mim. Esse negócio foi a única chance de eu poder dar um pouco de tudo que ele já fez pelo jiu-jitsu.
Afinal, o país inteiro dele pratica jiu-jitsu. O Sheikh Mohammed virou-se para Tanon emocionado e disse: eu sempre lhe disse que esse homem é seu melhor amigo. Das milhares de pessoas que passaram pela sua vida, ele é o único que está aqui conosco em nossa casa. Então todos voltaram os olhos para Renzo e nesse momento ele rasgou um cheque de $2 milhões em pedacinhos. E se os senhores me permitem, agora tenho que escovar os dentes e dar um mergulho na piscina, disse Renzo. Com licença, cumprimentou todos, retirando-se da sala. Cara, esse cara é genial, né? Rasgou um cheque de $2 milhões. Mas o que a gente pode ter de lição disso é que tudo que ele fez em retribuição ao Sheik. Porque, como eu disse, todo o país dele pratica o Brazilian Jiu-Jitsu. Os Emirados Árabes também praticam Jiu-Jitsu. Eles se comunicam entre si, os sheiks se comunicam, né? Os príncipes também. Então, e esse patamar não tem como ser retribuído, digamos assim, né? E o Renzo fez isso de uma maneira pensada e de bom grado. Posteriormente isso, o Renzo foi considerado como membro da família real. Tão importante são as posições, as posturas que ele tomou diante dessa família, tá? Para vocês terem uma ideia, em determinado momento, o presidente do Brasil, presidente Bolsonaro, em 2020, 2021, convidou o Renzo para participar de um evento nos Estados Unidos. E a família do Sheikh Tanon, ele também também participaria. Só que o Renzo foi convidado pelo presidente Bolsonaro, só que ele foi convocado pela família do Sheikh Tanon, porque ele faz parte da família real, né? Então foi muito interessante, assim, ele hoje faz parte da família. Então é uma honra também pra gente que é brasileiro, né? Saber que tem pessoas que são expressivas e sempre preza pelo bem, bons exemplos. E o Renzo é uma pessoa que nos representa lá no exterior, tá? Dentre essas, são várias outras histórias muito interessantes. Ele superou um problema de saúde que o filho dele teve, ainda passa. Então, talvez esse seja um dos maiores problemas que o Renzo enfrenta hoje. A perda do Ryan, que era o irmão dele também, foi muito grande, foi muito dolorida, né? Eles colocam num capítulo especial tanto o Halls, que era o tio dele, como o Ryan, que era irmão. Determinado momento, quando eles eram crianças, algumas ciganas no Rio de Janeiro pediram para ler a mão dele e leu a mão dos dois e falou assim: vocês dois vão morrer cedo. Um olhou para o outro e não acreditou muito naquilo e aquilo passou, né? E depois de um certo tempo, isso infelizmente aconteceu com o Ryan, né, que era o irmão do Renzo, e poderia ter acontecido com o Renzo também, porque o Renzo ficou inconformado com a perda do irmão. Ele era praticamente um pai, ele conduziu a vida do Ryan por muito tempo, e ele pensou até em fazer loucuras, e graças à família, à esposa principalmente, ele conseguiu se concentrar e teve o melhor sucesso que o irmão, né? Então, de todas essas histórias, assim, resumidamente, tá? Porque tem muito mais histórias aqui, o Renzo é um contador de histórias, inclusive. Eu recomendo esse livro aqui, de Roberto Alvim, Renzo Gracie, Uma Vida Heróica. Tá bom? Acessem a página da Livraria Campanholo, você vai encontrar esse livro aqui com uma grande promoção. Grande abraço.